Meu nome é Rodrigo Souza. Eu uso os pronomes ele e dele. Sou um homem com deficiência, 45 anos. Eu comecei a praticar yoga, eu tinha uns 24 anos de idade, mais de 20 anos atrás. Morava na Inglaterra, morava em Londres, e eu praticava yoga, aquele Bikram Yoga, o Hot Yoga. Era apaixonado pela prática física, bem física, praticava bastante. Quando eu tinha 33 anos de idade, 12 anos atrás, eu tava em um hike com meu irmão, ali na Serra da Canastra, e eu sofri um acidente de queda, e eu quebrei as costas e fiquei paralisado do peito para baixo. Tive uma lesão medular, né? Foi um momento bem difícil da minha vida. E eu tive a graça de incorporar o yoga no meu processo de reabilitação. Eu acho que eu voltei para a vida muito rápido depois disso, né? Porque eu praticava yoga, tipo, vamos dizer assim, 5 vezes por semana. E eu fazia fisioterapia umas 3, 4 vezes por semana. Voltei para a vida tão rápido que eu comecei a trabalhar em um centro de reabilitação no sul da Suécia, onde eu resido agora, ensinando pessoas recém-lesionadas yoga e mindfulness, meditação. É um trabalho que eu desenvolvo com muito amor, porque eu acho que a população com deficiência física que experienciou trauma é a população que mais necessita da prática de yoga e a que menos tem acesso. Muitos de vocês são professores de yoga. Eu pergunto, quantas pessoas vocês têm com alguma deficiência física como alunos? Você conhece algum estúdio de yoga que ofereça aulas adaptáveis para essa população? Quantas pessoas você vem praticando yoga no Instagram com a cadeira de roda? O engraçado é que se a gente pegar pelo número, 1 em cada 7 pessoas tem uma deficiência de mobilidade. Nós somos 1 bilhão de pessoas no mundo. Tem pessoas com deficiência física nessa rua, na sua família, no seu centro comunitário, do seu bairro. E ninguém está servindo essa população. A gente tem uma mágica milenar nas mãos, o yoga, e a gente está servindo só um tipo de corpo. Só. Que geralmente é um corpo jovem, branco, flexível e classe média. O meu trabalho ele mora muito aí. Eu não estou julgando ninguém, mas eu quero que vocês diversificam a prática de vocês, especialmente os ensinamentos. Coloca um pouco de amor, um pouco de cor para quem vocês facilitam essa prática. Porque quando eu falo que eu voltei para a vida muito rápido depois de um acidente, não foi porque eu estava fazendo movimentos funcionais com os meus braços, mas foi porque quando eu estava fazendo isso, eu estava fazendo isso de forma consciente. E o yoga que a gente vai aprender aqui hoje é exatamente isso. É um yoga não performático. Eu não importa a forma que você for fazer, a forma que você for criar com o seu corpo. Uma única coisa que eu gostaria é que você fizesse de forma consciente. Porque então, eu não curei do meu trauma, mas eu entrei num eixo de autocompaixão e aceitação comigo mesmo, porque eu não me distraí dele. Eu tive uma experiência incorporada toda vez que eu estava praticando yoga. Então, aqui eu vou ensinar para vocês algumas ferramentas que a gente vai usar durante a prática. E uma coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês pratiquem de forma consciente, ou seja, se aterram no corpo antes de qualquer movimento. A gente vai aprender agora a postura da montanha, ou seja, a gente vai nos aterrar no corpo e se mover. Se aterra e se move, tá certo? A gente não vai se mover antes de nos aterrar.
Porque até então o movimento sem estar consciente já é um movimento funcional. Então todo mundo que estiver na cadeira, eu gostaria que você pressionasse os pés no chão. E todo mundo que estiver sentado no chão em Sukhasana, preste atenção nos seus isquios tibiais, esses dois ossinhos do bumbum. Se a terra através dos isquios tibiais ou através da cadeira. Eleva o externo. Enche esse espaço aqui entre a orelha e os ombros. Suavize dentro da boca, suavize os ombros. Nota que quando você eleva o externo, a sua coluna já fica ereta, já fica estendida. Essa é Tadasana, né? A postura mãe de todas as posturas. É a postura da montanha, podem sair. Release. Ou seja, onde a gente for, a gente vai através da montanha. Tá certo? Quando eu falar para vocês, voltem para a montanha, vocês elevam o externo, estende a coluna, se aterra através dos isquios tibiais, quem está na cadeira se aterra através dos pés, tá bom? E a gente se move, tá certo? Capite? Maravilha. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta é a exalação longa, tá bom? É a única, vamos dizer assim, é a única respiração que a gente vai utilizar durante essa prática. A gente vai inspirar profundamente pelo nariz, expirar longo e suave pela boca. Eu gosto de usar uma analogia. Imagina que você tem 80 anos e é seu aniversário. Aí tem um bolo com uma vela, um bolo com 80 velhinhos. Como é que você vai fazer? Você não vai chegar em frente ao bolo e... Você vai devagarzinho. Essa expiração longa e suave, ela vai eventualmente diminuir o seu batimento cardíaco, que vai regular o sistema nervoso. Então, como a gente vai praticar aqui por 1 hora, se a gente sincronizar essa respiração e movimento, com certeza você vai sair daqui, né, com o seu sistema nervoso regulado. Tá certo? Então, vamos sincronizar a respiração e o movimento sempre que possível. Tá certo? Sempre que possível, sincronizar a respiração e movimento. Ou seja, a gente tem montanha e a gente tem respiração. Agora, a terceira ferramenta que eu quero passar para vocês é a visualização ativa. Quem aqui já praticou yoga sem praticar? Eu vou ensinar para vocês. Vocês vão praticar yoga sem praticar. E essa é uma ferramenta poderosíssima, porque a partir daí, putz, você pode ensinar yoga para todo mundo. É uma das ferramentas que traz uma inclusão e uma sensibilidade para o corpo. Todo mundo volta para a montanha, por favor. A gente vai fazer o que eu chamo de sun breaths, né, que é a respiração do sol. A gente vai traçar o círculo do sol com os braços. Conscientemente, estende o externo, alonga a coluna, pressiona os pés no chão ou os isquios tibiais, inspira e leva os braços até onde for confortável. Devagar. Excentricamente, abaixa os braços na expiração, engajado, não de uma vez. Aí. Consciente, meus amores, inspira. Expira. Uma vez mais, inspira. Expira. Agora a gente vai fazer o movimento sem fazer. Palmas no colo, aqui nas pernas. Eleva o externo em Tadasana. Inspire, eleva os braços até onde for confortável. Expire. Inspire, eleva os braços. Expire. Uma vez mais, inspira.
Expire, abaixe os braços. Release. Qual foi mais poderoso? Com os braços ou com o prana? Tá vendo que você pode entrar em yoga sem nenhum movimento? Essa consciência, você já estava em yoga. Ou seja, né? Quebrando alguns paradigmas aqui, a gente pode praticar yoga sem movimento. Então, se o movimento não for confortável para você, você pode fechar os olhos, entrar em Tadasana e fazer o movimento sem fazer. Porque eu mesmo tendo um déficit neurológico, o meu corpo está quebrado. A minha consciência, ela está inteira. Um prana inteiro. Mas você precisa cair nessa sutileza para sentir isso. Você precisa ter essa consciência corporada ativada para sentir isso. Vocês sentiram isso? Está vendo o poder disso? Porque a partir daí você pode facilitar yoga para todo mundo que está vivo. Quem está morto não pode praticar yoga, mas quem está vivo sim. Ou seja, você pode ficar na montanha, você vai respirar sincronizando o movimento e a respiração, e se o movimento não for confortável ou acessível para o seu corpo, você vai entrar em Tadasana, que você já está em yoga e você vai praticar sem se mover. Essas são as ferramentas que eu estou te passando, para você ter uma prática que é sua. A prática não é minha, a prática é sua. E eu falo que é uma prática adaptada porque ela é adaptada ao seu corpo, não ao meu corpo. Tá certo? Por exemplo, se eu te pedir para você ficar em um guerreiro por 5 respirações, se você quiser ficar em 2, sair e visualizar as outras 2 respirações, a polícia do Patanjali não vai chegar aqui e vai falar assim, peraí, o alinhamento está errado. Não, não existe isso. É um yoga amoroso. O alinhamento perfeito é você estar seguro no seu corpo. Está seguro no corpo? Já está em yoga. Eu falo que o yoga adaptado, a gente está mais, vamos dizer assim, interessado na experiência que a postura tem do que na manifestação perfeita física dela. Eu não importo na sua manifestação física da postura, porque todos têm uma habilidade diferente. Mas uma coisa que eu queria te pedir é que qualquer movimento que você for fazer, tenta fazer ele conscientemente. Tenta voltar para o corpo. E dali se mover. Tá certo? Alguma pergunta? Estamos todos bem? Eu estou animado para essa prática. Vamos nessa? Já posso tocar o rock and roll? Então vambora. Uhul! Ó, isso aqui, eu achei que ia ter um Bluetooth aqui, mas essa caixa não tem Bluetooth, então aquele jeitinho brasileiro, a gente vai colocar o microfone no meu celular, tomara que vai dar certo aqui. Obrigada, a gente já está aqui, já deu certo. Já deu certo, é isso, meu amor. A gente vai começar com uma meditação. Eu gostaria que a gente voltasse para o corpo, né? Vamos voltar para o corpo, preparar a mente para praticar yoga. Quem tiver em Sukhasana, se tiver desconfortável, você pode, né, fazer um movimento assim. Quem tiver sentado, a mesma coisa, tá bom? Você pode sair e entrar da postura a hora que você quiser. Essa prática é sua. Gostaria que a gente encontrasse um espaço confortável onde a gente está. Isso. E começasse suavizando dentro da boca, a língua, separa a mandíbula. Suavize os ombros. Se for confortável, feche os olhos.
Se fechar os olhos não for confortável, você pode ter um olhar suave para o chão. Gostaria que a gente notasse agora como a gente se sente. De forma compassiva, né? Sem nenhum julgamento. Observe o que está presente no seu corpo nesse momento. As sensações que estão presentes no seu corpo. Sensações que podem ser físicas e emocionais. Observe de um lugar compassivo, um lugar de amorosidade. Observe como é ser você nesse determinado momento. Como é estar aqui. Expandindo essa consciência um pouco mais, agora a gente vai observar a nossa mente. Observe o que está presente na mente agora, sem nenhum julgamento. Talvez as preocupações, os pensamentos. Sabe quando você observa uma nuvem no céu? É dessa forma que você vai observar seus pensamentos. Eles vêm e passam. Suavize os ombros, suavize os olhos. Tenta suavizar esse músculo entre as sobrancelhas. Os músculos da testa. Expandindo um pouco mais essa consciência, vamos observar como o corpo está respirando nesse determinado momento. Observe a sua respiração. Observe o ar que está entrando. Eu gosto de falar que se você está respirando, tem muito mais coisa ao seu favor do que contra você. A vida está contigo, a vida não está contra você. Esse movimento de observar como a gente se sente, o corpo, a respiração,
A gente chama isso de interocepção. Agora, abra os olhos lentamente, deixa a luz entrar e a gente vai nos tentar trazer para o momento presente de forma exteroceptiva, ou seja, observando o que há sensorialmente externo, né? Fora da gente, fora do corpo. Então, tente encontrar um lugar onde há vida, né? Talvez aqueles coqueiros, as palmeiras, as árvores, o céu. Seja curiosa, né? Mente de budista, como você entrou nessa quadra pela primeira vez. Observe. Observe o barulho lá de fora. Observe a temperatura, as cores, as bandeirolas. Vida, meus amores, vida. Tudo está acontecendo agora. E a gente está aqui, observando. Essa aula, ela vai ser voltada a nutrir um sentimento de gratidão. Eu gosto muito de nutrir esse sentimento, é uma coisa que eu faço, que eu trabalho muito, né? Eu dou aula para pessoas que recém-lesionaram, né? Então, é uma população que tende... É uma população que tende a focar muito no que ela perdeu. Pessoas que não vão andar mais, pessoas que perderam o movimento do pescoço para baixo, então elas ficam naquele looping de e agora? Então a gratidão é um espaço onde a gente sai da escassez e vai para a abundância. Eu quero que a gente comece a pensar nas coisas que a gente tem, e não nas coisas que a gente perdeu. Eu venho de uma família que a gente trabalha muito isso. E essa foi uma das ferramentas que eu usei depois do meu acidente. Vou contar uma história. Contar uma história. Eu estava... Esse foi 2 dias depois que eu quebrei as costas. Eu estava na cama, no centro de reabilitação, em Franca, onde eu fui operado. E eu estava tomando uma medicação muito forte, que se chamava Tramol, que é um opioide. Como eu tinha muitas dores, eles me davam essa medicação para mim diminuir as dores. E eu entrava naquele espaço de inconsciência, que era muito forte. Aí quando passava o efeito do medicamento, eu saía disso, né? Mas quando eu saía, eu ainda me via assim, com muitas dores, mas eu tinha um glimpse de consciência. Opa, o que aconteceu? Eu estou aqui. E uma coisa muito linda aconteceu nesse momento. Apesar de eu estar em um lugar bem desejável, eu estava passando pela aquela noite de blues, vamos dizer assim, que não acabava mais. E uma amiga da minha mãe veio nos visitar. E ela chegou e perguntou para minha mãe, né? Como eu estava deitado ali, com o olho fechado, pensando, ouvindo, né? Aquela conversa. Ela chegou e perguntou: Rosa, como é que você está? Né? Aí a minha mãe, ela vira para essa amiga dela e fala: eu tô grata, né? Eu tô muito grata. Aí me deu um glimpse assim, eu falei assim: nossa, minha mãe tá grata. Que nessa? Por quê? E minha mãe continua e ela fala que ela tá grata porque eu me acidentei de frente à casa dela, na Serra da Canastra.
E um mês antes eu estava atravessando o Peru, no meio de uma montanha, Salcantay, que eu poderia ter caído lá e ela nunca ia me encontrar. Então, a gente tem que às vezes olhar para o copo e mudar as perspectivas e ver o copo meio cheio. Porque você pode estar passando por o que você estiver passando. Se você mudar a perspectiva, vai ter alguma coisa ali presente que vai te levar para um lugar de gratidão. Por mais desafiador que seja. E isso, a gente tem que trabalhar isso proativamente. Você tem que voltar para o corpo, se aterrar e buscar o que está aqui que me traz alguma alegria agora. E sempre tem alguma coisa para agradecer. Sempre. Você pode estar no fundo do poço, igual eu estava, que, opa, eu estou grato por isso. E isso, neurocientificamente falando, já vai criar um neuropathway que você já vai sair daquele lugar de flagelo e já entrar em um lugar de autocompaixão. E a autocompaixão, ela é vizinha da aceitação. Não aceitação passiva, né? Sem nenhum movimento para mudar a situação. Mas aquela aceitação que a vida às vezes passa por um momento de dificuldade, tristeza. E que não necessariamente isso seja ruim. Talvez você tenha que passar por isso para aprofundar a sua experiência como ser humano aqui. E isso tem sua beleza também. Não fugir do que nos foi presenteado, mas sim abraçar isso e viver de forma mais consciente possível. Por isso que esse yoga que a gente vai praticar aqui é o yoga que vai te trazer para aquele lugar no seu corpo que você vai experienciar o que tem que ser experienciado ali. Pode ser um trauma, pode ser uma alegria, pode ser qualquer coisa, mas abrace isso compassivamente, tá certo? Porque se acontecer alguma cura, se acontecer alguma mudança, vai ser desse lugar que ela vai acontecer. Desse lugar de amorosidade, esse lugar dentro de você que está sempre em paz, que não tem nada faltando. Esse lugar dentro de você onde você é suficiente. Tá certo? A gente vai começar a nos mover e vamos trabalhar com as articulações de cima para baixo. Obviamente não tem como trabalhar de baixo para cima. Todo mundo em Tadasana, por favor. Se aterra através dos tibiais ou dos pés, pressione os calcanhares no chão. Inspire, eleve o pescoço até onde for confortável, olha lá para o céu. E expire longo e suavemente, traga o queixo de encontro ao peito, dê um olhar suave para o chão. E aqui a gente vai fazer isso 3 vezes mais. Inspira. Devagar, sempre tentando sincronizar a respiração e o movimento. De encontro ao centro, a gente vai trabalhar agora horizontalmente, ou seja, a gente eleva o externo, se aterra em Tadasana, inspira, tem um olhar suave sobre o ombro direito.
Expira de volta ao centro. Inspira, o olhar suave sobre o ombro esquerdo. De volta ao centro. Ficaremos aqui mais 2 vezes. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Volta ao centro. Agora a gente vai deitar agora a orelha esquerda de encontro ao ombro esquerdo. E a gente vai desenhar um sorriso agora. Talvez, enquanto você estiver aqui, eleve os cantos da boca, só um pouquinho. E suavemente, né, desenhe o sorriso até o outro lado. Sem ter pressa de chegar em lugar nenhum. Fique aqui por um momento e desenhe outro sorriso. Eleve os cantinhos da boca. Outra vez mais. Deixando a orelha direita aqui, de encontro ao ombro direito, enquanto você nota, né, esse alongamento no lado esquerdo do corpo. Agora a gente vai desenhar um arco-íris, né, passando lá para o outro lado, ó. Suavemente também. Pressione os pés no chão até através dos isquios tibiais e volta. Nota como você se sente. Uma vez mais, inspira. De volta ao centro, de volta ao midline. Imaginando agora que a gente tem um Canva, né, uma tela branca na nossa frente, e tem um pincelzinho na ponta do nosso nariz, a gente vai desenhar o número 8. A gente vai desenhar 3 números 8 em cada direção. Eleva o externo. Estende a coluna. Enche esse espaço aqui entre a orelha e os ombros. Habita o corpo. Explora o seu range of motion, né? A sua amplitude de movimento aqui. Você pode desenhar um número 8 bem imenso ou um bem sutil. Observe o que o seu corpo está pedindo nesse momento. É a sua prática. Três movimentos em cada direção. Você pode deitar esse número 8 agora e desenhar o símbolo do infinito, né? Trabalhando na horizontal, um pouco mais, expandindo um pouco a sua amplitude de movimento, para o lado esquerdo e para o lado direito. Sendo curioso, como você se sente? Lindo.
3 vezes em cada direção, novamente. De volta ao centro. Nota como você se sente. Agora coloca uma mão no coração e a outra mão no umbigo. Ou na barriga. Mesma coisa. A gente vai ter 3 respirações conscientes agora, tá? Na inspiração pelo nariz profundo, eu gostaria que você pensasse, visualizasse uma coisa que você é grato pelo que você é. Por exemplo, inspira, pensa numa coisa que você é grata por exemplo, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou uma irmã, eu sou uma amiga, eu sou professora, alguma coisa assim. E na expiração longa e suave, você pensa em uma coisa que você é grata pelo que você tem. Eu tenho saúde, eu tenho luz, eu tenho café, qualquer coisa. Não precisa ser grandioso, tá bom? Se até através dos tibiais, eleva o externo, estendeu a coluna. Inspira. Expira. Visualize algo que você é grato pelo que você é. Inspira. Visualize algo que você é grato pelo que você tem. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Release. Beautiful. Descendo agora a gente vai trabalhar com articulações dos ombros, né? Trabalhamos com o pescoço. Então de volta para a montanha, separe os braços, paralelo com o corpo. Inspire e eleva os braços até onde for confortável. Expire, estende os braços, palmas viradas para o chão. Fique aqui. Inspire, as palmas viradas para cima. Expire, volta as palmas para o chão, para o solo. Mais 2 vezes assim, inspira. Expira. Inspira. A gente vai trazer a mão de encontro aos ombros, né? E aqui a gente vai fazer 3 movimentos rotatórios para frente e 3 para trás. E aqui explore a sua amplitude de movimento também, tá? Sem pressa. Se for confortável, sincronize o movimento e a respiração. De volta ao centro, colocando a mão aqui nas pernas, a gente vai elevar o ombro e trazer as escápulas de encontro uma com a outra lá para trás. Inspira.
Agora para frente. Release. Separe os ombros, os braços paralelo com o corpo. Voltando para Tadasana, estende a coluna. Pressione os pés no chão, os isquios tibiais. Inspira, eleve os braços até onde for confortável. Expire, release. Expira. Inspira. Release. Que maravilha. Agora eu gostaria que a gente imaginasse que nós somos umas tartaruguinhas. Tartaruguinha no fundo do oceano. Oceano de Paraty aqui. E a gente está bem no fundo do mar, né? Você sabe quando você mergulha, aí tem uma luz vindo da água, assim, você está nadando para ela? É o que a gente vai fazer agora. Inspira os braços até onde for confortável. Lá para cima. Tenta sincronizar a respiração e o movimento. Inspira. Suavize dentro da boca enquanto nada para a superfície. Lindo, tá lindo. Um cardume de tartaruguinhas. Talvez a gente pode nadar como um cachorrinho também, né? Modificar a forma que a gente chega à superfície. Não tem um jeito certo ou errado de nadar, né? Preste atenção lá para cima. Talvez a gente pode nadar igual os humanos nadam também, né? Inspira. Respira. Inspira. Expira. Estamos chegando. Inspira. Expira. Inspira. And release, de volta ao centro. Retorna para o corpo, nota como você se sente. Suavize os ombros, fecha os olhos se for confortável. Habite o corpo, nota como você se sente. Suavize os olhos. Se quiser bocejar, pode bocejar. Significa que seu sistema nervoso está sendo regulado.
Abre os olhos, deixa a luz entrar. Maravilha. Como vocês se sentem, gente? Tá gostoso, né? É, não é? Tartaruguinha. Vamos lá então, vamos trabalhar com as articulações dos punhos, né? Talvez elevando os braços até onde for confortável. Pressione os pés no chão. Eleva o externo, estenda a coluna. Movimento, direção oposta agora, é abaixando os braços. Fazer um movimento mais fluido, né? Talvez um piano fingers, né? Todas as articulações. Que lindo. Use a criatividade, né? Deixe isso te levar para outro lugar. Eleve o canto da boca. Talvez dê uma sacudida nas mãos. Lindo. Nos braços. Beautiful. Agora a gente vai estender a mão esquerda e flexionar a mão direita. A gente vai fazer o que eles chamam, em termos anatômicos, de uma contração isométrica. A gente vai pressionar uma contra a outra. Entrou em Tadasana primeiro, né? Eleva o externo. Pressione uma contra a outra na inspiração. Olhar suave para frente. Expira, release. Uma sacudida nas mãos. E agora a gente flexiona a mão esquerda e estende a mão direita. Faz a mesma coisa. Pressione os pés no chão, se aterra através dos tibiais. Inspira. Pressione uma mão contra a outra. Expira. De volta ao centro. Ainda trabalhando com as mãos, de volta ao centro a gente interlaça o dedo uma com a outra, a mão de frente ao coração. Inspira, dá um swing, coloca a palma da mão lá em cima. Postura da palmeira. Pressione os pés no chão. Grow taller. Expira. Mais uma vez. Entrou em Tadasana, elevou o externo, suaviza dentro da boca, eleva o cantinho da boca, inspira. Lindo, fica aqui. Mais alto. Expira. Lovely. Agora, eu gostaria que a gente colhesse maçãs. Quem aqui já colheu maçã? Você vai saber então. Então, a gente vai... Alguém aqui já colheu maçã? É a primeira vez. Seu sistema nervoso está regulando. Linda. Então, a gente vai imaginar que a gente tem 2 cestos vazios aqui, né? Um cesto aqui e um cesto bem aqui. E a gente vai encher esses 2 cestos de maçãs para a gente fazer uma torta ou uma geleia.
alguma coisa. Para uma festa, uma família que a gente vai receber em casa, uns amigos. Então a gente tem que encher essas 2 cestas de maçãs, tá certo? Isso aqui vai ser bem intuitivo e lúdico, mas é o seu corpo. Se eu pedir para você pegar uma maçã, colher uma maçã que está em cima da sua cabeça, você pode pegá-la aqui ou você pode ir lá em cima. Isso vai depender de como você está se sentindo agora, tá certo? Obviamente que todo pé de maçã é único, todo corpo é único, então esse movimento é seu. Imagine que a gente estacionou a nossa cadeira de roda ou colocou a nossa cadeira debaixo desse lindo pé de maçã. Tá bom? Então a gente entra em montanha, se aterra através dos tibiais ou dos pés, eleva o externo. Segura a cadeira, né, se for confortável com a mão esquerda, e com a mão direita a gente colhe uma maçã que está lá em cima, até onde for confortável para você. Inspira. Expira. Coloca a maçã dentro do cesto. Lovely. Com a mão esquerda agora, inspira. Expira. Sincronizando com a mão direita. Inspira. Sempre tentando um pouquinho mais além. Expira. Mão esquerda, inspira. Expira. Lindo. Acha o seu centro de gravidade, que agora a gente vai colher maçã com as 2 mãos. Inspira, eleve as 2 mãos, olhe para a palma das suas mãos, colhe a maçã. Fica aqui. Expire. Agora em formato de V, meus amores. Inspire, expanda o coração. Expire. Mais uma vez para cima. Expire. V, mais uma vez, inspira. Expire. Paralelo com o corpo. Inspira, estende os braços. Expire. Mais uma vez. Lindo, expira. Agora trabalhando na flexão lateral. Segura a cadeira, a gente vai colher a maçã lá na diagonal esquerda. Inspira. Colheu, expira. Lindo. Inspira. Tá lindo, gente, tá lindo. Expira. Sincronizando a respiração, movimento. 2 vezes mais. 2 maçãs de cada lado. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expire. Lindo. Se reposicione na cadeira, a gente vai expandir o coração e pegar uma maçã que está lá atrás. E a gente vai entrar em uma flexão frontal, um slash torção. Ó, segura a cadeira, expandiu o coração, colheu a maçã aqui. E você vai trazer o cotovelo direito de fora do joelho esquerdo. Ó, trazer a maçã para o outro lado, para o outro cesto.
Lindo, isso. Inspira. Expira. O oposito é o lado oposto. Inspira. Expira. Inspira. Expira. De volta ao centro. Nota como você se sente aqui. Encolhendo esse tanto de maçã, algumas caiu no chão. Então aqui a gente vai ter uma flexão lateral um pouco mais profunda, né? Tenta se mover do midline para fora. Ó, inspirou, pegou a maçã aqui atrás da cadeira. Você pode elevar o solo, não necessita ir até lá embaixo. Inspira, de volta ao centro. Inspira para o outro lado. Isso. É bom para quem está sentado também, né? Você muda um pouco a gravidade dos isquiotibiais. Volta ao centro. Inspira. Volta ao centro. Agora a gente vai colher uma maçã que está de frente ao pé esquerdo com a mão direita, né? Descendo até onde for confortável. Inspira. De volta ao centro. E agora com a mão esquerda, inspira. De frente ao pé direito. Expira. Nota como você se sente aqui. Os nossos cestos estão cheios de maçãs, a gente já ia embora, né? Fizemos um ótimo trabalho, mas aí a gente notou que tem umas maçãs atrás da gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o braço direito, colocar entre as pernas aqui, elevar o externo e colher a maçã que está atrás da gente. Inspira. Até onde for confortável. Isso, é uma torção. Expira, de volta ao centro. Trocou de lado agora. Braço direito, esquerdo. Inspira. Expira. Lado esquerdo, inspira. Expira. E volta ao centro, inspira. Expira. E uma última vez de cada lado, inspirou. Expira. Expira. Lindo. Notem como vocês se sentem. Tá vendo que a gente abriu a coluna em várias direções ludicamente? Eu dou aula para idosos, eles amam esse tipo de movimento, né? Vamos voltar para o corpo e praticar aquela respiração consciente novamente, né? Pode colocar uma mão no coração, outra mão no umbigo, se for confortável. Tem um olhar suave, fecha os olhos, se for confortável. E novamente, você vai inspirar profundamente e visualizar algo que você é grato pelo que você tem. Expirando longo e suave pela boca, visualizar algo que você é grata pelo que você é. No seu próprio tempo, inspira.
Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Release. Vamos agora abrir a coluna nas 6 direções. A gente vai começar com uma variação de gato-vaca. Gato-vaca na cadeira. Quem aqui tem gato em casa? Quem tem vaca em casa aqui? Ainda não. Ó, o gatinho. Quem tem gato em casa é fácil, gente. Aqui, eu quero que você preste atenção nas suas escápulas, né? No gato, as escápulas, elas vão se separar, né? Elas vão se distanciar uma da outra. Ó, eu coloco a minha mão aqui no joelho, flexiono a coluna, as escápulas estão se distanciando uma da outra. O queixo de encontro ao peito. E aqui eu expiro, longo e suave. Agora, para entrar em vaca, eu vou empurrar o fêmur, né, de volta ao soquete dos isquios tibiais, estender a coluna, expandir o coração. E nota como as suas escápulas agora estão de encontro uma com a outra. Ó, tem um olhar suave lá para cima. Inspira por aqui. Entrando no flow, expira. Gato. Inspira. Vaca. Release. Entenderam? Agora a gente vai fazer 5 respirações no seu próprio tempo. 5 vezes gato e 5 vezes vaca. Entrou em montanha, se aterra através dos tibiais. Expira. Gato. Inspira. Vaca. Expira, isquios tibiais separando. Escápulas, sorry. Expira. De encontro uma com a outra. Mais 3 vezes aqui no seu próprio tempo. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Inspira. Expira. Release, de volta ao centro. Nota como você se sente aqui, depois desse movimento. Sempre te trazendo de volta para o corpo, notando como você se sente. A gente vai fazer uma torção agora. Relaxa os braços paralelo com o corpo. Inspire, eleva os braços até onde for confortável. Na expiração, essa mão aqui, a mão direita, vai vir de fora do joelho esquerdo e a mão esquerda atrás da cadeira ou atrás do corpo, para quem está sentado. Tem um olhar suave sobre o ombro esquerdo. Fique aqui na torção. Inspira. Expira longo e suave de volta ao centro.
Lindo. Inspira mais uma vez mais. Eleva os braços até onde for confortável. Expire, mão esquerda de fora do joelho direito. Tem um olhar suave sobre o ombro direito. Inspira. Expire de volta ao centro. Uma vez de cada lado mais, inspira. Inspira. Inspirou? Expira. Inspira. Expira. Relaxa os ombros, relaxa a língua dentro da boca. Nota como você se sente aqui. A gente vai entrar num flow do guerreiro agora. Inspira, leva os braços até onde for confortável. Expira, estende os braços, tem um olhar suave para o lado direito. Suavize os ombros aqui. Tem uma respiração coletiva, inspira. Expira. Na próxima inspiração você desce o braço esquerdo e eleva o braço direito até onde for confortável, entrando no guerreiro reverso. Tem um olhar suave para a palma de sua mão. Inspira. Expira, release. Pressione os pés no chão, se aterra através dos discos tibiais. Inspira, eleva os braços. Expire. Lado esquerdo agora. Suavize os ombros. Inspira. Expira. Inspira. Expire, de volta ao centro. Release, nota como você se sente. A gente vai entrar agora em um flow que se chama Anjali Flow. Anjali é esse mudra aqui, né? Que é o símbolo universal da gratidão também, né? Alguém aqui conhece um pranayama que se chama Brahmari? A gente vai inspirar profundamente pelo nariz e na expiração a gente vai fazer um movimento de uma abelha, um zumbido. Pode ser um humming também, pode ser um zzz, longo e suave, ou pode ser um o que for mais confortável para você, tá certo? A gente vai fazer 5 vezes em cada direção. Vamos tentar sincronizar a respiração e o movimento o máximo possível. Tá certo? Alguém quer tomar alguma água antes, alguma coisa? Fique à vontade. Se ajeite na cadeira. Tudo bem, Jonas? Voltou para o centro, se aterrou através dos isquios tibiais. Pressione os pés no chão. Entrou no mudra, no Anjali Mudra. No seu próprio tempo, meus amores. Inspira, leve os braços até onde for confortável.
Agora a gente mudou de direção. Inspira. E desceu com Brahmari no Mudra. Os efeitos de breathwork, né, de pranayama, são sentidos logo depois, logo após. Então, tem esse momento introspectivo contigo e nota como você se sente. Convide o silêncio, feche os olhos, relaxe os ombros, suavize a boca, separe a mandíbula. Deixa a gravidade te abraçar, deixa a cadeira te abraçar. Distensione o corpo. Se emerge no amor. Abra os olhos devagar. Nota como você se sente. A gente vai fazer um movimento agora de rotação, né? Vamos elevar um pouco os isquios tibiais aqui da cadeira ou do solo. Só para fazer uma massagem aí no bumbum que ficou sentado um tempão. Talvez uma rotação de quadril também, né? Os dois lados. Tendo um alívio de pressão, né? Agora a gente vai pegar a perna esquerda e dobrar sobre a perna direita. A gente vai entrar na postura do pombo, né? Tem uma abertura sutil de quadril aqui. Vocês podem esticar uma perna e entrar. Estica uma e dobra uma sobre a outra. Aí. Eleve o externo, pressione esse pé no chão.
Pode segurar a cadeira se for confortável. E agora a gente vai entrar em uma flexão frontal pelo quadril, não pela coluna. Ó, elevou o externo, entrou na postura do pombo até onde for confortável. Tem um olhar suave para frente. Lindo, tá lindo. Inspira. E volta ao centro. Trocou de perna. Mesma coisa, inspira, eleva o externo, pressione esse pé que está plantado no solo, se a terra através dele, entrou no pombo mais uma vez. Até onde for confortável. E volta ao centro. Lindo. Agora eu gostaria que vocês encontrassem um espaço bem confortável na sua cadeira, né? Bem confortável mesmo. É difícil, né? Talvez você pode até deitar, que agora a gente vai para o Shavasana, aquele Shavasana gostosinho, né? Se quiser deitar, pode deitar. Quem estiver sentado, né? Acha um lugar confortável na cadeira. Hã? Olha ali. Um biquinho. Fecha os olhos, ou tem um olhar suave, né? Tem um olhar bem suave. E nota como você se sente mais uma vez, né? Te traga de volta para o corpo. Nota o seu senso de calmaria e também o seu senso de gratidão que a gente nutriu agora. Nota que a gente pode ser grato por estar aqui em Paraty, nessa cidade linda, tirando esse tempo, né, para nós mesmos. Nota que a gente pode ser grato pelo clima que está fazendo hoje. A gente pode ser grato pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelo miquinho que apareceu aqui. Grato pelas oportunidades que a vida nos presenteia. Eu sei que a gente já visualizou muitas coisas, que a gente é grato pelo que a gente é, pelo que a gente tem. Mas agora eu gostaria que você tivesse um momento introspectivo novamente e visualizasse uma coisa que você é grata, que te leve para aquele lugar de joy, de alegria, de estar feliz por estar aqui, experienciando o que a vida nos oferece.
Vai entrar um solo de sax agora. Esse jazz lindo brasileiro. Ouve enquanto você visualiza. Pode ser qualquer coisa, um pet, um cachorro, um ente familiar, qualquer coisa. Traga para sua mente. Eleve os cantinhos da boca agora, gente. Eleva os cantos da boca e tenta suavizar esse músculo entre as sobrancelhas ao mesmo tempo. Lindo. A vida, ela tá com vocês, ela não tá contra vocês. Tudo que a gente precisa já está dentro da gente. Existe um lugar em você que não te falta nada. Mas ele precisa ser acessado. Ele precisa ser observado. Eu te convido para abrir os olhos. Deixa a luz entrar. Se aterre uma última vez. Inspira, eleva os braços até onde for confortável. Respire longo e suave. Entrando no Mudra. Anjali Mudra uma última vez, que é o símbolo universal da gratitude. E nesse lugar de gratidão, imensa gratidão, eu encerro essa aula que eu tive com vocês, que para mim foi maravilhosa, gente. Obrigado, muito obrigado. Foi lindo demais estar aqui com vocês, né? Gratidão é minha, meu amor. Gratidão é minha. Muito obrigado, gente, por estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se você já teve essa experiência de praticar yoga na cadeira. Eu acho que o yoga na cadeira, ele te dá uma sustentação maior para você acessar essa sutileza que o yoga nos proporciona, né? Yoga na cadeira não significa fazer menos yoga. Muito pelo contrário, porque essa sutileza acessada está mais ligada ao que o yoga realmente é. Entendeu? E o yoga na cadeira é o yoga mais democrático que existe, porque ele atende pessoas com deficiências físicas, idosos, pessoas com corpos não normativos. Todo mundo pode praticar yoga na cadeira.